No quinto dia de conflito, Israel usa caças para bombardear mais de 200 alvos do Hamas na faixa de Gaza. A ofensiva se concentrou na região conhecida como Al-Furqan, que funcionaria como um centro terrorista do grupo. Um dos ataques teria destruído um importante sistema de defesa usado pelo Hamas para identificar aeronaves militares. E desde sábado, o governo israelense disse ter matado pelo menos 1.000 terroristas que invadiram o país. Até agora, os mortos no conflito passam de 2.100. 1.200 do lado israelense e 900 do lado palestino. Entre as vítimas estão 2 brasileiros, conforme você acompanhou nos últimos dias. Infelizmente, o Hanani Glaser e a Bruna Valeano, que estavam na rave atacada pelo Hamas no último sábado. O funeral da carioca foi realizado ontem na cidade de Petah Tikva. Reuniu centenas de pessoas. Tem uma outra brasileira, essa segue desaparecida, Carla Stelzer, que participava da mesma festa. Ontem, Israel também foi atingido por disparos feitos por extremistas a partir da Síria e do sul do Líbano. Um dos ataques, o que partiu de território libanês, tinha como alvo a região da Galileia, mas não deixou mortos ou feridos, uma ação que foi reivindicada pelo grupo armado do próprio Hamas, aliado do Hezbollah. Agora há pouco, sirenes foram novamente ouvidas na região e por isso a gente já aciona de cara aqui a Beatriz Ferretti, que está no nosso estúdio, editora de assuntos internacionais do Band News TV, para nos trazer as informações mais recentes do que acontece por lá. Bom dia, seja bem-vinda, Beatriz. Oi, Sheila, obrigada. Bom dia a você, Megali, também a Carla. Bom dia aos ouvintes. A situação, infelizmente, continua extremamente tensa e hoje pode ser o pior dia da guerra, porque Israel está preparando uma ofensiva terrestre para invadir a faixa de Gaza. O que o Ministério da Defesa está dizendo é que até agora foi uma preparação com os ataques aéreos contra Gaza e que agora os mais de 300 mil soldados que estão de prontidão, estão posicionados, devem fazer uma incursão terrestre, o que seria desastroso para um território que já enfrentou bombardeios diários desde sábado e que contabiliza muitas mortes. A Carla trouxe agora o balanço de vítimas, mas isso já aumentou. O número vem crescendo minuto a minuto e agora já são pelo menos 2.255 mortos, sendo 1.200 israelenses e 1.055 palestinos, além de milhares de feridos que estão precisando de internação, mas, sobretudo na faixa de Gaza, os hospitais estão superlotados, as pessoas precisando de doação de sangue, de tratamento, enfrentam um sistema muito precário, principalmente na faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel deu uma declaração muito forte, dizendo que Gaza nunca mais vai voltar a ser a mesma depois dessa guerra. E também tem uma informação que é muito relevante. O governo de Israel decidiu aumentar em 12% a sua taxa de endividamento, ou seja, isso mostra o quanto o país está investindo pesado no seu exército, nas suas forças, nesse momento em que prepara essa incursão terrestre, o que mostra, o que condiz muito com a dimensão do que a gente pode ainda ver nessa guerra, O premier Benjamin Netanyahu já disse que esse é só o começo. E aí, falando mais especificamente também sobre a situação em Gaza, a gente mostrou desde o final de semana que Israel determinou um cerco total ali, proibindo o abastecimento de alimentos, de água, de medicamentos, suprimentos básicos, e a população está sendo estrangulada com essa situação, e as autoridades palestinas já disseram que o relógio está correndo e que nas próximas 10 horas, no máximo, eles vão ficar sem energia em Gaza. Bia, toda guerra tem as suas regras de engajamento, né? Regra de engajamento, para explicar aqui muito basicamente, muito grosso modo para o nosso ouvinte, são aquelas que determinam quando e como a força pode ser usada. Por exemplo, uma das regras de engajamento é que numa guerra você não ataca um hospital, por exemplo. Você não atira pelas costas, enfim. Essa é uma área com 2 milhões, vamos arredondar, 2 milhões de habitantes, em que há 40 mil, até onde se sabe, extremistas, terroristas do Hamas. Ou seja, é uma minoria. Vamos pegar uma cidade do tamanho do Brasil aqui, do Brasil com esse tamanho, 2 milhões de habitantes, Manaus. Tá? Então imagine uma cidade de Manaus, imagine o estádio da Arena da Amazônia, onde cabem 44 mil pessoas. Você vai lotar esse estádio, essas pessoas são todos terroristas, só que todos que estão do lado de fora não são. É quase toda a cidade. A gente já sabe quais serão as regras de engajamento de Israel para essa invasão terrestre, para que, claro, haverá vítimas civis.
né? Infelizmente, é por isso que a gente tem que evitar a todo custo uma guerra, mas as guerras fazem parte da história da humanidade. A gente já sabe quais são essas regras para que esse número seja pelo menos reduzido ao máximo possível? A comunidade internacional está muito em cima disso, né? Mas essas regras ainda não foram divulgadas. É claro que Israel diz que não deve, que não pretende mirar civis, assim como o próprio Hamas também diz que a intenção não é mirar civis. Mas a ONU já diz que está detectando crimes de guerra, porque isso de fato está acontecendo. Civis estão morrendo. E só em Gaza, 4 escolas já foram destruídas e as escolas estão sendo usadas como abrigos para os moradores que saíram de casa. A conta de ontem era que 190 mil moradores já precisaram sair de casa por causa da guerra em Gaza e maior parte delas está sendo abrigada em escolas. Só que as escolas também estão sendo destruídas, então é muito difícil de prever isso nesse momento. Beatriz, obrigada. Eu sei que eu preciso te liberar ali para seguir na sequência. Mal começamos. Então, mas para seguir ali na cobertura do Band News TV, você tem ficado horas ali no ar, então obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui, porque você acompanha isso muito de perto, com todas as agências, fontes lá fora, então obrigada e volte mais vezes aqui com a gente, tá? Obrigada pelo convite. Bom trabalho, viu, Bia? Bom, por aqui o primeiro avião, o primeiro avião com brasileiros repatriados de Israel já pousou em Brasília com 211 passageiros. A aeronave tinha partido ontem à tarde de Tel Aviv e outros 5 voos estão previstos para decolar da região do conflito até sábado. Tiago Muniz, a expectativa é que todos os brasileiros que precisem de auxílio consigam voltar para casa ou vir para o Brasil? Não só os brasileiros que estão na faixa de Gaza em Israel, mas ao longo da madrugada, o comandante da Força Aérea Brasileira, Marcelo Cândido Damasceno, disse que será organizada uma operação também para o entorno. A aeronave, a primeira aeronave que pousou na base aérea de Brasília, fez a aterrissagem por volta das 4 horas. E ao longo desse fim da madrugada, ao longo da manhã, a Band News FM ouviu brasileiros que estavam desembarcando diretamente do local dos fatos. E o que uma delas nos contou é que pouco antes da saída de Tel Aviv, os brasileiros que deixaram Israel enfrentaram um panorama de tensão até o último momento. Em entrevista à Band News FM, o passageiro Rogério Barbosa Silva conta que houve um alerta para o lançamento de foguetes do Hamas enquanto eles estavam em movimentação. Nós saímos de Israel realmente naquela grande expectativa, né? Por quê? No exato momento que nós estávamos lá sendo transportados pelos ônibus da embaixada, a gente tinha informações que Tel Aviv estava sob ataque de mísseis. E isso nos preocupava, porque poderia fechar o espaço aéreo israelense a qualquer momento. Porém, o pessoal da embaixada nos conduziu de forma segura dentro dos ônibus, até todos um pouco apreensivos, mas a cada fase, a cada passo dado em direção a retornar ao Brasil, nós nos alegrávamos, porque era uma fase a mais que você vencia. Ou seja, quando entramos nos ônibus, foi uma festa. Emocionada e contente no momento do pouso, a esposa de Rogério contou como foi o primeiro momento em que eles ficaram sabendo dos ataques. Eliane Mota explica que eles estavam em meio a uma excursão turística por locais religiosos. Estávamos a caminho do Jardim do Túmulo. No carro foi um desespero. Saímos todos e corremos para o Jardim do Túmulo. O quarto estávamos visitando o Jardim do Túmulo. Aí Israel já começou a entrar em polvorosa. Tivemos que sair do jardim, tudo foi fechado às pressas. E voltamos para o hotel. O 5º foguete foi lançado sobre as nossas cabeças dentro do carro de novo. Correndo para chegar no hotel, fomos para os bunkers. A jornalista Darleide Alves expressou o sentimento de todos os brasileiros a bordo da aeronave após o pouso. Uma gratidão por estar de volta e em contato com a família. A passageira lembra, no entanto, que muita gente ainda está aguardando pela mesma chance. Acima de tudo, a gratidão por estarmos de volta à nossa família, ainda que o coração fique apertado em relação aos que ainda estão lá, principalmente aqueles que não podem sair de Israel, não podem sair do meio daquele conflito, não mais conflito, mais guerra. No entanto, por sobrevivência, estamos muito agradecidos a Deus por voltarmos para casa. A jornalista já esteve em outras oportunidades em Israel e se preparava para gravar uma série documental no país. Uma das locações escolhidas por Darleide Alves é a cidade de Ashkelon, uma das mais destruídas pelos ataques. Essa é a minha 4ª vez indo a Jerusalém. Das outras vezes nunca vi nada parecido, nenhum tipo de conflito, nada. Foi uma grande surpresa. Desta vez eu fui também a trabalho. Chegamos na quarta-feira, eu e mais outros 3 profissionais. Nós faríamos ali uma série documental a respeito de mulheres bíblicas, ou seja, visitando lugares
diversos, inclusive um deles seria na segunda-feira na cidade de Askelon, que foi uma das mais destruídas. Hoje ela já está assim muito destruída em seus prédios, e foi realmente um desastre ali. Então fomos impedidos de continuar o trabalho, já que chegamos na sexta-feira e no sábado começou a guerra. O pastor Egon Laufer, por sua vez, teve que fazer uma travessia bastante arriscada. O religioso estava no Egito e passou pela faixa de Gaza para alcançar a rota rumo a Tel Aviv. Nós chegamos pelo Cairo, né? Nós fomos pelo Cairo e na sexta-feira a gente saiu do Egito e entrou pela faixa de Gaza, por essa faixa que foi realmente atacada. Nós entramos na parte da tarde, ao anoitecer, e no sábado pela manhã, quando nós já estávamos na região da Galileia, que estávamos fazendo um tour evangélico, né? De conhecimento dos locais onde Jesus havia passado e vivido, e aí soubemos sobre o bombardeio, né? Soubemos daquela invasão do pessoal de Gaza ali sobre o povo de Israel. Temos, portanto, esses relatos de brasileiros que retornavam, um pouco mais de 200 a bordo desse voo da Força Aérea Brasileira, mais de 2.300 brasileiros que estão em Israel já se inscreveram no processo de repatriação ao Brasil. Em relação a esses próximos voos, não é, Tiago? A gente tem hoje mesmo um voo chegando às 11 horas da noite no Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo mais 210 passageiros, é essa a previsão. Aí outros 2 voos que chegam na sexta-feira. Um deles, 11 da manhã de sexta em Guarulhos, o outro 11 da noite no Galeão, no Rio. E aí para o sábado, mais 210 passageiros, chegando às 11 horas da noite também no Galeão. Esses são os próximos voos trazendo brasileiros. E o comandante da Aeronáutica falou que essas pessoas que desembarcarem em Brasília terão apoio de uma companhia aérea para se deslocarem para o Rio, para ficarem mais próximos de outros pontos do território nacional. Valeu, Tiago. Bom, estamos em contato com uma das brasileiras que estava nesse avião, a Neyara Aguiar. Deve estar cansada, né? Está conosco agora com imagens, com uma camiseta do Brasil, sorrindo. E a gente está sorrindo também ao te ver, viu, Neyara? Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo dia para você. Bem-vinda de volta para casa. Obrigada. Também estou muito satisfeita de estar de volta para o Brasil, emocionada. É muito bom voltar ao nosso país, né? Com todo esse apoio que foi dado a nós brasileiros. Neyara, eu agradeço a vocês também. A gente quer saber a sua história. Onde é que você estava quando o conflito eclodiu, quando os ataques terroristas ocorreram, e como é que foram os seus últimos 4 dias? Então, nós estávamos em Caná, na Galileia. Tínhamos participado há pouco tempo de uma cerimônia de renovação do casamento, né? E entrando no ônibus, quando a minha filha me informou, e ainda era muito cedo no Brasil, a princípio eu achei que seria algo que acontece às vezes, algo simples, e fiquei tranquila. Logo em seguida, o nosso guia local informou que estava acontecendo, que tinha acontecido isso, que a gente ia ter logo notícias do Brasil a respeito disso, mas que a gente ficasse tranquilo, porque eles estavam em contato com todos os guias, com o Ministério do Turismo local e com a Embaixada do Brasil. E em seguida nós nos deslocamos para o nosso próximo destino, que seria Cesareia. Nós fizemos toda a visitação em Cesareia, estava deserto, não tinha nenhum turista lá, e em seguida para Jerusalém, onde nós chegamos no hotel e fomos informados da proporção que a guerra tinha tomado e que a gente teria que dormir. Tivemos algumas recomendações protocolares do país, onde a gente tinha que dormir de roupa, com o nosso passaporte e dinheiro no corpo, para caso se soasse sirene, a gente tem que descer para os bunkers. Mas que a gente estava tranquilo no hotel e com segurança, né? Porque o que nos informaram que Jerusalém é uma cidade que eles consideram
religiosa e que eles nunca atacam. E assim a gente seguiu. Logo em seguida, nós tivemos todo o amparato e apoio espiritual dos nossos padres, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe aqui de Brasília, onde sempre nós pudéssemos ter as missas diárias e espiritualizações. Então o grupo se permaneceu no hotel, a gente não estava proibido de sair do hotel, mas era recomendação de não sair, e a gente não saiu, e também com todas as outras recomendações que já tinham passado. Em um momento, até nós estávamos no bunker, porque é onde a gente celebrava a missa, a gente estava lá quando chegaram outras pessoas descendo e que a gente soube que tinha soado a sirene, e lá permanecemos. Em outros 2 momentos, nós tivemos que descer para o bunker, mas logo em seguida a gente subia. Então, assim, de certa forma, a gente tinha muito mais informações da situação do Brasil, dos nossos familiares, do que de lá mesmo. Até porque a gente, lá do hotel, a gente não tinha nenhum sinal de guerra, né? A gente via as ruas tranquilas, os carros caminhando, os carros andando, as pessoas caminhando nas ruas, era tudo muito tranquilo. Mas vocês chegaram a ficar em bunker, Neyara? Sim. Sim, por nós quanto ficamos. tempo, você lembra? Uma meia hora. Meia hora. Isso porque as sirenes chegaram a tocar, portanto. Isso, exatamente. Mesmo estando mais tranquilo. E aí eu queria saber de você, como é que foram os momentos antes do embarque? Porque o embarque foi de Tel Aviv, onde a situação é bem menos tranquila do que em Jerusalém, né? Como é que foram aqueles minutos que antecederam o embarque no avião? Até porque... E o deslocamento até Tel Aviv também, né? Foi de apreensão, foi de tensão? É uma viagem de 1 hora, uma estrada montanhosa. Então, como é que foram esses momentos? Havia uma tensão ali também em torno do aeroporto, né? Por incrível que pareça, a embaixada brasileira, o Itamaraty, a embaixada, a aeronáutica, né, os militares, nos deram um suporte muito grande. E a gente não teve uma tensão no ônibus, eu pelo menos não senti. E acredito que o meu grupo também não. Nós estávamos muito tranquilos. Nós saímos do hotel para o estádio, e de lá, a embaixada nos levou de ônibus para o aeroporto. Então, a viagem foi bem tranquila. Na saída, nós vimos muitos carros, houve um congestionamento perto do aeroporto, com muitos carros saindo para o aeroporto, mas a gente estava bem tranquilo mesmo, e com o suporte mesmo que foi dado do país, né, do Brasil. E ao chegar, nós tivemos sempre com todas as orientações, que a gente tinha que estar em grupo no aeroporto, a gente não poderia se deslocar sozinho, sem avisar o grupo para onde iria, que a gente deveria evitar as janelas, caso acontecesse algum problema, né, algum soar de sirene, a gente teria que se abaixar, proteger a cabeça. Então, assim, todas as orientações nós recebemos. E ao chegar no aeroporto, nós nos dirigimos para o local que eles nos colocaram, muito tranquilo. Ali a gente foi buscar um lanche, porque a gente só tinha tomado um café da manhã, e aguardamos as novas orientações deles, que foi nos dirigir ao procedimento de embarque, que era separado dos demais, que tinham os guichês separados para nós. Então, nós lá, com toda a orientação de novo da embaixada, nós fizemos o nosso procedimento de embarque, e que foi todo tranquilo. Neyara, a gente está notando uma grande serenidade na sua voz, né? Talvez devido à sua espiritualidade, que bom. Mas o alívio também, né? No final das contas. Imagino que tivesse muita gente muito tensa ali nesse deslocamento até o aeroporto de Tel Aviv, até o momento que, mesmo depois da decolagem, né? Não sabe o que pode acontecer ali, foguetes, morteiros. Como é que estava o clima dentro do avião, entre as demais pessoas? Era um silêncio tenso? Era uma comemoração? Como é que você descreveria esse momento? Foi comemoração.
muita comemoração, muito agradecimento, muita gratidão. Como você disse, é a parte espiritual mesmo que estava entre a gente. Tinha outros brasileiros de outros grupos que estavam lá peregrinando, então foi feita oração, foi feito assim, agradecimento à base aérea, aos militares, ao nosso país, né, aplausos. Então assim, nós estávamos muito tranquilos e pelo menos era o que todos passavam. Eu estava, e acredito que a maioria, o meu grupo, pelo menos que os de mais próximos, nós estávamos muito tranquilos. E acredito que os demais também. Ao decorrer da viagem, nós dormimos, recebemos todo o apoio da Força Aérea Brasileira, alimentação, todas as orientações, que como vocês já disseram aí, a questão do apoio, né, de outros brasileiros poderem ir para os seus estados, então isso foi bastante tranquilizador. E quando chegamos ao Brasil, quando a gente entrou no espaço aéreo brasileiro, que o piloto nos informou, o comandante nos informou, também foi muito aplauso, muito alívio, porque querendo ou não, tem assim a questão espiritual e a questão de alívio da gente ter esse apoio do Brasil, de estar voltando à nossa casa, aos nossos familiares, a um país em que, graças a Deus, a gente não tem essa guerra, né? E a gente fica em oração ainda pelo povo que está lá, que a gente sabe, como o nosso guia local lá e outros, mas que depende do turismo, depende disso e que não vai ter esse suporte para continuar. A gente pode ser espiritualizado, mas vamos ficar nessa terra mais um pouquinho, né? Ô Neyara, obrigado, viu, pela participação aqui na Band News FM. Você viajou para Israel para renovar seus votos. Acho que depois do que aconteceu, é daí para melhor, né? Eu não fui para os meus votos. Não foi para os meus votos, mas foi para o lado espiritual meu, porque eu passei por um câncer em 2015, então... foi uma longa história, que realmente foi uma batalha vencida, de retirada do estômago, então eu fui para renovar minha parte espiritual mesmo. Neyara, obrigado pela participação. Neyara Aguiar, repatriada, está de volta para casa, está em segurança. Descanse bastante, aproveite a família, um beijo. Obrigada a vocês. Obrigada. Bem, muitos ouvintes estão perguntando sobre aquele nosso entrevistado de ontem, né, o Hassan, que estava na faixa de Gaza, ontem conversava conosco, estava desesperado na tentativa de sair, enquanto há brasileiros que conseguem sair por Tel Aviv, quem está na faixa de Gaza, nesse momento, não consegue sair, porque a retirada desses brasileiros precisou ser suspensa. O motivo é o fechamento intermitente da passagem de Rafat, no Egito, diante dos bombardeios das forças israelenses. O João Pedro Melo está conosco aqui, direto de Brasília, trazendo essas atualizações. Só lembrando, né, JP, essas pessoas poderiam, se houvesse a possibilidade, sair da faixa de Gaza de ônibus em direção ao Egito. E isso, neste momento, pelo menos, não é possível, certo? Bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. São 26 brasileiros, né, que estão tentando sair aí da faixa de Gaza. A gente teve, inclusive, um comentário a respeito desse número, né? No total, são 40 brasileiros vivendo ali naquela região. 26 estão prontos para esse resgate, para essa repatriação, segundo o Ministério da Defesa e a Aeronáutica. Bom, o Egito liberou já um corredor humanitário ali na fronteira para saída na maior segurança possível, só que essa segurança não foi ainda garantida, né? Segundo o Palácio Itamaraty, as vans que vão fazer essa travessia, né, os ônibus, eles já foram alugados, mas a viagem não ocorreu diante do acirramento da tensão naquela região. Quando conseguirem sair de Gaza, esses brasileiros devem seguir até o Cairo e então depois devem vir para o Brasil em voos comerciais. A Força Aérea Brasileira segue planejando essa situação junto com o Ministério da Defesa, mas até agora esses 26 brasileiros não conseguiram deixar a região de conflito. Em outro ponto, a FAB também está planejando novos voos para resgatar brasileiros nessa região, entre Israel ali e também o Egito e outras cidades, né? Eles destacaram um ponto interessante ao longo dessa chegada hoje aqui em Brasília, de que não devem priorizar só as pessoas que estão em Israel, mas sim todas as pessoas que estão nessa zona de conflito. João Pedro, e aí a gente vai interromper a sua informação momentaneamente, porque a gente está em contato justamente com ele, né? Com o Hassan Rabi. O Hassan não precisa de vinheta, não. O Hassan tá...
Ele está fugindo. Nesse instante a gente foi informado porque aconteceu um bombardeio bem ao lado da casa dele. Hassan, meu irmão, como é que você tá agora? Como é que tá a família? Onde que você tá? Bom dia, a gente estamos na casa também, a gente mudou a nossa local para a terceira vez. Felizmente muito triste, onde a gente estava, mais de 60 feridos. O número de mortos não está confirmado, mas o mínimo vai ter em 12, 13, se não foi mais. As minhas filhas estão bem assustadas, a gente correu sem roupa, sem nada. A roupa que a gente estamos usando, a gente desceu na rua ficando correndo, até pegamos carro para outro lugar, que a gente talvez acha mais seguro. Mas infelizmente não está nenhum lugar seguro dentro da faixa de Gaza. Pior que tudo isso, que a fronteira, a única passagem do cidadão palestino, do estrangeiro, do tudo, para outro mundo, a fronteira do Rafah. A fronteira do Rafah ontem foi bombardeada pelo Israel e já está fechada. E ninguém pode sair, ninguém pode entrar na faixa do Gaza. Então, a chance do resgate que o Itamaraty, governo brasileiro, que estava falando ontem, para mim agora zero. Não tem nenhuma chance para a gente sair. Hassan, o que os israelenses dizem é que o exército de Israel costuma dar uma espécie de aviso antes de haver um bombardeio nesses locais. Houve aviso? Isso não existe, isso é mentira, isso não existe. Que eu estou vendo só bombardeio lá cima do civil, não existe aviso, não existe. Eu não sei se você está escutando a ambulância só retirando gente, retirando feridos. Então, não existe aviso. Você está na sua casa, só cai bomba, destruir, mata muita gente. O que está acontecendo? Uma sacrifício, a miséria aqui. Hassan, a gente acabou de exibir uma imagem que você nos mandou, você dirigindo e levando as crianças junto com você. Você saiu de onde você estava, seguiu para onde exatamente? É próximo, é um pouco mais seguro? Qual o seu plano a partir de agora? Gente, 3, 4 vezes eu mudo meu lugar, não existe um lugar seguro. Cada um lugar a gente só apenas muda de um lugar foi destruído completo para outro lugar mais que a gente acha mais seguro, mas não existe abrigo, não existe nada. Então a gente acha que é seguro, mas talvez amanhã não estamos vivos ou não estamos nesse lugar. Tem que mudar de novo. Mas você tem um plano, você tem uma rota a seguir para tentar deixar Gaza, Hassan? Olha, não existe nenhum plano, não existe uma doideira, a gente só fica correndo. Até eu mandei para o embaixador do Brasil, agora eu mandei para ele mensagem, se existe um hotel seria seguro e esse lugar se comunicar com a autoridade do Israel, falávamos que esse local tem familiar brasileiro, tem comunidade brasileira, não pode se meter, não pode bombardear esse local, porque a gente tem mais ou menos 30 brasileiros no estado, no faixa do Gaza, nenhum acha que está no seguro. Hassan, vocês estão se comunicando, vocês brasileiros, porque esse local seria muito importante, né? O Israel, como a gente estava dizendo, diz que bombardeia os locais onde há homens do Hamas. Não é isso que acontece, pelo jeito. Então... Não, isso infelizmente não existe. Que eu estou vendo que está morrendo um cidadão, não estou vendo o Hamas morrendo. Que está morrendo cidadão, professores, médicos, a Valência foi bombardeado. Então, quem está morrendo, na verdade, eu não estou vendo a Hamas. Eu estou vendo cidadão palestino, cidadão, não tem nada a ver com essa briga. Então, é confuso, muito confuso. Uhum. Hassan, você ontem nos dizia que tinha alimento para sobreviver por mais 2 dias com a família. Energia já acabou, como é que está a comunicação, luz, fornecimento de energia, de água e esses alimentos? Alguma novidade? Chegou alguma coisa para vocês? Depois que esse bombardeio, até essa alimentação a gente deixou na onde aqui a gente estava descendo, correndo nem louco. Então, o alimento tem que sair e procurar alimento daqui a pouco. Muito complicado, muito triste, que estamos vivendo um terror, infelizmente. Hassan, nesses momentos de desespero em que não há como sair de um lugar,
por exemplo, vamos pensar aqui na guerra da Síria, sempre aparecem aqueles contrabandistas de pessoas, aquelas pessoas que dizem, olha, eu sei por onde sair. Ali na saída para o mar Mediterrâneo a gente tem um esquema. Esse tipo de conversa está circulando por aí? Olha, para onde tem que sair isso não existe, porque no mar tem Israel, na fronteira terrestre tem Israel, no todo lado você encontra Israel. Então a gente está no maior prisão no mundo morrendo. Então não tem pensar aonde vai correr. A gente está correndo só cada um canto dentro desse presídio. Nós estamos ouvindo aí perto de você, Hassan, as suas filhas, né? Ontem você falava que dizia que era... Que você falava que eram bombas de uma festa, né? Eram fogos de uma festa. Ainda é possível esconder essa realidade delas, porque vocês circularam de carro, né? Pela faixa de Gaza. Muito tempo fica mentindo, falando bomba da festa, não dá. Dá para um dia, 2 dias, estamos 5 dias na mesma história. Qual festa que essa não acaba para essas crianças? Fora que também elas observarem, o Hassan, ele tá... Dá para perceber o desespero dele nesse momento. A gente perdeu o contato, não retomou o contato com o Hassan, que é esse palestino que viveu no Brasil por 10 anos, tem 2 filhas brasileiras. E, Hassan, você entende a sua importância nesse momento, conversando com a imprensa brasileira, certo? Mostrando esse lado das pessoas que estão em Gaza. A gente só tem que te agradecer por nos ajudar a noticiar dessa forma. Obrigado vocês mesmo. Obrigado por mostrar essa realidade que a gente está vivendo agora nesse momento. Hassan, a gente fica aqui com o coração na mão, angustiados e torcendo e renovando o apelo, né? A gente já falou aqui do governo brasileiro, das negociações, inclusive com o governo do Egito, que o governo do Egito diz... O governo brasileiro diz que os ônibus estão prontos para que essa travessia possa ser feita, né? Para a retirada desses 30 brasileiros da faixa de Gaza em direção ao Egito. O que o governo do Egito diz agora é que por causa da quantidade de bombardeios, exatamente na área próxima à fronteira, é que não haveria segurança para fazer essa travessia em ônibus. Então, a gente segue ainda aguardando esse momento para que vocês possam sair daí em segurança e retornar ao Brasil. Hassan, muito obrigada, viu, pelo seu relato mais uma vez. Força para vocês. Nosso espaço está aberto aqui para vocês. Vamos manter contato e nossa solidariedade total também para você, sua família e todos que estão por aí, viu? Um abraço grande. Obrigado vocês. Obrigado. Valeu. João Pedro, você segue por aí? Tô aqui, Megali, tô aqui sim. Podemos continuar de onde paramos, então. Me perdoe pela interrupção, mas era uma urgência que a gente conversasse com o Hassan nesse instante. É até difícil, né, João Pedro, porque ele trazia as informações que são passadas oficialmente pelo governo brasileiro, mas ouvir um relato como esse, de alguém que está realmente tentando embarcar nesse transporte terrestre para sair da faixa de Gaza, é até difícil retomar, né, JP? Pois é. É muito difícil realmente, viu, Carla? A gente falava sobre essa questão, né, de que o governo está tentando fazer essa negociação, mas como a gente viu, a fronteira está fechada, né? Então é um problema, é uma questão que, portanto, os brasileiros vão ter que esperar mais um pouco para essa negociação. Uma questão que de fato não dá para esperar, né? Mas olha, um detalhe interessante que a gente tem que trazer aqui a respeito disso é que a FAB está programando outros 15 voos para essas próximas 2 semanas, né? Voos que devem ocorrer entre esse fim de semana e o próximo. 2 aeronaves já estão em Roma, aguardando instruções para seguir até Tel Aviv, sendo um outro Airbus A330, que nem esse que chegou aqui em Brasília hoje, mais um KC-390, que tem capacidade para 60 passageiros. Bom, com relação a esses voos que a Sheila falou agora há pouco no início do jornal, que iriam chegar ali a São Paulo, também ao Galeão, tudo isso depende de autorização para pousar em Tel Aviv, tá? A gente está com a informação de que esses 2 aviões estão em Roma, mas caso a tensão seja acirrada ali naquela região, eles não terão autorização para pousar. Então é um ponto que também precisa de atenção nessas próximas horas, né? A gente falou que tem um avião chegando hoje à noite, depende do horário de decolagem lá de Tel Aviv. Bom, esse avião que também resgatou brasileiros, ou o primeiro grupo de brasileiros que chegou aqui por volta de 4h10 da manhã, aqui em Brasília,
Essa aeronave deixou Israel com 211 passageiros. O voo durou cerca de 14 horas e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, elogiou a operação, disse que o governo segue trabalhando para que todos os mais de 2.500 brasileiros que pediram ajuda à embaixada em Tel Aviv cheguem por aqui em segurança. É indescritível, sabia? Uma senhora me deu um abraço, disse assim, muito obrigado, diga ao presidente que eu mandei agradecer. É um momento importantíssimo, melhor ainda saber que nós vamos buscar todos, melhor ainda saber do trabalho extraordinário da aeronáutica, do trabalho do Ministério das Relações Exteriores, né? Foi um trabalho coordenado desde sábado que nós estamos trabalhando nisso diuturnamente, mas com muita satisfação. E a gente chega até a se emocionar, né? Muita gente descendo emocionada, né? Nossa, uma coisa assim impressionante. Estou muito contente e nosso presidente, desde sábado que não para de falar sobre isso, preocupado, e ele só vai sossegar quando tiverem todos os brasileiros daquela região voltarem para casa. Comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno, destacou que a tripulação desse primeiro voo foi robusta, mas que essa operação deve ter uma pequena alteração aí para os próximos voos, exatamente para que mais brasileiros consigam retornar aqui ao país em segurança. Nós fizemos uma tripulação na parte de saúde do primeiro voo bastante robusta, não sabíamos quem encontraríamos lá. Nós podemos aumentar um pouco, mas não muito, né? Coisa de 5% de passageiros em cada voo, mas a média é este avião transportar 210 pessoas, o KC-390, 60 pessoas, números redondos, e o VC-2, 40 pessoas. Bom, então o detalhe, né? Esse avião que chegou hoje, ele deve novamente seguir para Israel amanhã, isso porque a tripulação precisa de um tempo de descanso e o governo do Brasil estabeleceu uma lista de prioridades. Inicialmente são acomodados nos aviões os residentes no Brasil que não têm passagem aérea de volta garantida. Essa é a primeira prioridade. Segundo Itamaraty, cerca de 14 mil brasileiros moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Pelo menos 90 vivem perto das áreas de conflito e estão sendo monitorados de perto, obviamente, falando também desses 26 que estão na faixa de Gaza e que tentam aí ou aguardam a negociação do governo brasileiro com Hamas para conseguirem sair. A notícia que a gente espera dar agora é a retirada dessas pessoas da faixa de Gaza. Ou ao menos, como disse o Hassan, transferência dessas pessoas para um prédio seguro, onde os bombardeios de Israel não afete, né, não chegue. Obrigada, JP, até mais tarde. Valeu, até mais tarde, pessoal. Bem, única desaparecida entre os brasileiros, a carioca Carla Stelzer tem 41 anos, mora em Israel com o namorado. Ela tem um filho de 19 anos que serve ao exército israelense. As últimas mensagens enviadas à família foram na manhã do último sábado, quando o Hamas atacou essa festa rave. O relato é da amiga da Carla, Patrícia Halak. Pelos áudios dela, a gente ouve os tiros. Graças a Deus, os tiros estavam longe dela, mas ela viu os terroristas correndo e dá para sentir o desespero dela. Morto durante os ataques do Hamas, o gaúcho Hanani Glaser era natural do Rio Grande do Sul e vivia em Israel havia 7 anos. Trabalhava como entregador, tinha música como um grande sonho. A gente conversou também com a amiga dele, Ana Praz. Ele estava escrevendo músicas, ele queria lançar músicas em Israel, tinha músicas em português também. Ele era cheio de sonhos. Bom, e o Hamas pode ter ainda em mãos pelo menos 130 reféns israelenses. O grupo ameaça matar uma pessoa a cada bombardeio na faixa de Gaza. Uma imagem que rodou o mundo, uma jovem aparece seminua e com as pernas quebradas na caçamba de uma picape, enquanto os terroristas comemoram. Trata-se de Shani Luke, uma alemã de 22 anos que estava na festa rave atacada pelo grupo. Ontem, a mãe da jovem, Ricarda Luke, descobriu que a filha está viva em um hospital de Gaza e gravou um vídeo pedindo ajuda ao governo alemão. Esse é o apelo de uma mãe desesperada, para que o governo da Alemanha me ajude a retirar Shani de Gaza o mais rápido possível. Cada minuto é crítico. Nos Estados Unidos, familiares de 4 pessoas desaparecidas se uniram para pedir apoio ao governo americano. É o caso de Nahar Netta, que apela por informações sobre a mãe, que é enfermeira.
A minha mãe dedicou a vida ao trabalho como enfermeira. Foram 20 anos em um hospital em Israel. O presidente Joe Biden tem a obrigação de trazer os cidadãos americanos sãos e salvos para casa. Até agora, 360 mil reservistas israelenses foram convocados para o conflito e a ajuda vem de todo o mundo. De Paris, na França, a jovem Eden Martin embarcou rumo a Tel Aviv com outros militares de dupla cidadania e desabafou. Tenho 3 amigas que estão desaparecidas. Conheço muitas pessoas que morreram. É muito difícil falar sobre isso. Na Europa, os líderes da região voltaram a se reunir para discutir os impactos do conflito. Temos mais informações com a correspondente da Band, Sônia Blota. A União Europeia se posicionou contra o bloqueio de Gaza. O bloco é contra o isolamento imposto por Israel, sob a alegação de que os palestinos não são os terroristas do Hamas. São pessoas que precisam de água, comida e remédios. O bloco também não deve acatar o corte financeiro, de apoio a territórios palestinos. E isso é na ordem de 1 bilhão, melhor dizendo, e 200 milhões de euros. É um dinheiro que serve para financiar projetos, principalmente nas áreas de saúde e educação. No entanto, Dinamarca e Suécia preferem não contribuir com os projetos, preferiram parar e deixar até segunda ordem. Eu volto com vocês. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden reafirmou o apoio a Israel e alertou os países vizinhos que não se envolvam no conflito. De Nova York, a gente tem aqui a informação chegando com Eduardo Barão. Em um discurso na Casa Branca, o presidente Joe Biden comparou os atos terroristas do Hamas com os praticados pelo Estado Islâmico. Segundo o governo, 14 cidadãos americanos foram assassinados desde sábado e pelo menos 20 ainda são mantidos reféns pelo grupo extremista. Em demonstração de apoio, o secretário de Estado Antony Blinken vai viajar nesta quinta-feira para Israel. Também o Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou que há claras evidências de crimes de guerra cometidos por israelenses e palestinos. Mas o premier Benjamin Netanyahu disse que continuará a resposta ao Hamas, pediu mais ajuda militar americana. O Congresso dos Estados Unidos está aprovando um pacote de 2 bilhões de dólares que serão mandados para o governo de Israel. Em instantes, Eduardo Barão de volta com a gente, já também mais da Europa com o Felipe Killing. Agora a gente vai direto à China, tem informações chegando com o correspondente da Band News FM, Juliano Dipp. Há uma diferença de narrativa muito grande pelo que a gente vê aí nas mídias ocidentais. Por exemplo, uma das notícias que mais chamou atenção, que foi a questão dos 40 bebês decapitados, A mídia chinesa, nesta quarta-feira, tratou de dar essa notícia desmentindo os fatos, repercutindo que o exército de Israel não teria confirmado essa informação. Enquanto a gente vê no Ocidente outra divulgação. Ou seja, quando há um conflito como esse, a gente sempre vê uma guerra de narrativas. Qual das duas versões é a correta, não sabemos também. Não há uma versão oficial apresentada, mas me chamou muita atenção como a repercussão por aqui dessa notícia é muito diferente da que é por aí. Por outro lado, os cidadãos chineses que sofreram ferimentos durante os ataques seguem hospitalizados e, segundo a mídia chinesa, segundo, aliás, o Ministério de Relações Exteriores aqui da China, todos em estado de saúde estável. A China segue dando assistência aos seus cidadãos que querem voltar para o país, porém sem envio de um avião para buscá-los, mas dizendo que estão ajudando os cidadãos que busquem a embaixada e os seus consulados para que isso seja feito de forma segura. O governo chinês também segue em contato, tanto com a Palestina quanto com Israel, em busca do diálogo para o cessar-fogos e o restabelecimento da paz no Oriente Médio. Bom, há 47 minutos, em que a gente fez um bloco enorme aqui com todas as informações mais relevantes do conflito, mas é claro que isso não acaba, Porque as coisas estão acontecendo nesse instante, Bombardeios estão sendo intensificados, a invasão terrestre está sendo preparada, brasileiros e outros povos tentam desesperadamente deixar Israel e principalmente Gaza, que segue cercada pelas tropas israelenses por céu, terra e mar, não há saída. Então a gente obviamente vai voltar em instantes ao assunto, mas por hora
voltamos ao Brasil, mais especificamente a Minas Gerais, onde um ataque à faca em uma escola, minha gente, deixou 1 morto e 3 feridos no interior do estado. O agressor é um ex-aluno do colégio de 14 anos que foi apreendido. As informações com Tayane Ribeiro. Um adolescente morre e 3 pessoas ficam feridas após um ex-aluno de uma escola particular de Poços de Caldas, no sul de Minas, atingir as vítimas com uma faca na porta da instituição. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o autor do ataque é um adolescente de 14 anos que fazia tratamento médico. Além do óbito, 2 dos alunos foram encaminhados à Santa Casa da Cidade em estado grave. A outra vítima, inicialmente levada para a UPA, também teve transferência solicitada para o hospital. O autor foi contido por populares e é apreendido em flagrante. Passa de 10 mil o número de desabrigados pela chuva em Santa Catarina. O Leonardo Gomes vai trazer mais informações. Ao menos 12.200 catarinenses são abrigados por amigos e familiares após terem as casas danificadas pelas fortes chuvas. Ao todo, 168 abrigos estão distribuídos em 67 cidades do estado. Rio do Sul, Blumenau e Lontras, no Vale do Itajaí, foram alguns dos municípios afetados com mais abrigos. No Paraná, subiu para 28.500 o número de pessoas afetadas pelos temporais. Segundo a Defesa Civil, 64 cidades registram estragos. Em União da Vitória, região central do Paraná, o Rio Iguaçu atingiu 6,5 metros e moradores do entorno tiveram que deixar as casas. 9.000 pessoas foram afetadas na cidade. O volume de chuvas no Paraná foi tão grande nos últimos dias que os vertedouros das 6 usinas do Rio Iguaçu foram abertos. A abertura impacta a vazão das cataratas do Iguaçu, que chegou a praticamente 8 milhões de litros de água. O volume é 5 vezes maior que a média de 1.500.000 litros. O ator Kaique Brito agradece ao motorista que o socorreu depois de ser atropelado no Rio de Janeiro. Foi o primeiro vídeo gravado pelo Kaique. O Gustavo Sleman conta os detalhes pra gente. Em vídeo publicado na internet, o ator Kaique Brito se pronuncia pela primeira vez após atropelamento na zona oeste do Rio. Na publicação desta terça-feira, o artista agradeceu o apoio dos fãs, da família e dos amigos e disse estar muito feliz por estar vivo. Kaique foi atropelado no dia 2 de setembro na Barra da Tijuca e teve traumas em diferentes partes do corpo. Ele ficou internado até o último dia 29. No vídeo, Kaique Brito também agradeceu pelo socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros e pelo motorista. O laudo da Polícia Civil apontou que Dionis Coelho da Silva trafegava em baixa velocidade no momento do acidente. Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado à minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, Igão. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ó, lado direito um pouco afetado, mas eu tô aqui falando, tô andando até, tá tudo bem, vamos que vamos. Ele mostra, né, o braço direito, que pelo jeito ele não tá tendo muita movimentação ali, tá se recuperando, mas traz essa mensagem positiva, porque o que a gente tinha de notícia enquanto ele estava internado era de que a situação era crítica. Que bom, né, poder trazer essa notícia sobre o Kaique Brito, que está se recuperando muito bem. E lembremos que ele é uma vítima, né? Você ser imprudente não é um crime, gente. Eu tô vendo uma movimentação aí de ódio ao Kaique Brito. Ele foi atropelado. Atropelou de maneira imprudente, tava bêbado. Bom, também não é proibido ficar bêbado, tá? Usou drogas? Não sei, mas também usar pequenas quantidades de drogas não é um crime. Isso não torna ele um bandido, um traficante. Ele foi vítima de um atropelamento. Sim, colocou em risco o motorista, mas foi uma imprudência. Melhoras para ele. Um abraço pro Kaique. Quer falar do dólar rapidinho ou já passamos para a estreia? Para estreia não, a apresentação do Tite. Com que vamos? Com o Tite, Tite, né? Então tá bom. No Rio de Janeiro, o Tite comandou os primeiros treinos desde que fechou contrato com o Flamengo. José Paulo Sobral conta pra gente.
No primeiro dia oficial de Tite no Flamengo, o novo treinador conheceu as dependências do CT do Ninho do Urubu, foi apresentado aos funcionários e participou de reunião no auditório. Tite foi acompanhado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel nessa terça-feira. O elenco do Flamengo se reapresentou após 2 dias de folga e iniciou a preparação para o próximo jogo contra o Cruzeiro fora de casa no dia 19 de outubro. Em entrevista para a Flá TV, Tite disse que o principal objetivo é a vaga na Libertadores, mas não descartou a briga pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano. A oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo.